Jesus, vamos orar a Deus para que a palavra do Senhor continue falando abundantemente conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Deus possa, com certeza, Ele vai estar falando conosco. Agora nós precisamos ouvir Deus. Amém? Ouvir e praticar. Não adianta o médico dar receita. E nem adianta comprar um remédio se não vai tomar também. Amém? Então, consulta o médico, vá na farmácia, mas segue a orientação. Se não tomar o remédio, não vai adiantar nada. Amém? Então, assim é a palavra de Deus, irmãos. Amém? A palavra de Deus é boa, perfeita, agradável, poderosa, mas só funciona se nós obedecermos. Amém? Não tem amuleto. Não adianta deixar ela aberta, empoeirando, amarelando. Não vai funcionar. Amém? Tem que praticar, irmão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso irmão Cristiano vai estar trazendo a palavra do Senhor. No próximo mês, irmãos, em nome de Jesus, a irmã Camila vai estar trazendo a palavra do Senhor para a Igreja de Cristo, que é convidada a irmã na sexta-feira para pregar, hoje vai estar muito em cima da hora. Então, mas no próximo mês, se assim o Senhor permitir, que assim nós vamos trabalhando em nome de Jesus e Deus vai usando os vasos que temos aqui na casa do Senhor. Amém? Soberano Deus, Todo-Poderoso, que estás nos céus, Pai Santo, nós queremos o Teu santo nome engrandecer e bendizer, meu Pai, nesta noite. Bendito seja o Senhor, meu Deus, que já tem falado aqui grandemente em nosso coração, através dos louvores, dos versículos lidos, mas é momento de recebermos a poderosa, infalível e preciosa palavra do Senhor. Pai eterno, querido, nós oramos para que mais uma vez o Senhor esteja falando conosco, usando a vida do Teu servo irmão Cristiano, meu Deus, para transmitir a palavra do Senhor para o nosso coração, meu Pai. Cremos que o Senhor tem algo maravilhoso para a nossa vida, um alimento, meu Deus, para nos fortalecer e nos dar força e vigor, meu Pai, para uma semana que se inicia. Deus, fale conosco, usa a vida do Teu servo, abençoe a Tua santa igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Novamente eu convido os irmãos com a paz do Senhor. Aproveitando os irmãos fiéis, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo 12, 13, 14. Capítulo de número 7 do Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu Mateus, versículo 12, 13, 14. Glória a Deus. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E, portanto, estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Também ainda, irmãos, em Deuteronômio, capítulo de número 30. Olha, versículo 15. (16 e 17), Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo 15, 16 e 30, nos diz assim: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques.
e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, ao qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e servires, vamos mais o versículo de número 18. Então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possuas. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amém, meus irmãos, podemos assentar. Glória a Deus. Bom, meus irmãos, hoje um culto ao nosso Deus, como de costume, agradecidos estamos ao Senhor pela oportunidade em poder prestar a Ele esse culto. Já tivemos aqui pela manhã na Escola Bíblica Dominical, mais alguns irmãos. O Senhor nos abençoou com uma lição de muito proveito para as nossas vidas. E agora, neste culto, neste segundo domingo do mês, temos o culto com os jovens e com os adolescentes. E temos já ouvido palavras abençoadíssimas na nossa vida, ao nosso coração, louvores, que já tocou no profundo da nossa alma. E temos a oportunidade, então, de poder estar ministrando essa palavra tão especial para as nossas vidas. Uma palavra, irmãos, que nos norteia, uma palavra que nos direciona, uma palavra que nos mostra a que seguir, como seguir e para onde seguir. Louvamos a Deus, irmãos, adoremos ao Senhor, porque Ele fala conosco, porque Ele fala em nossos corações. Nosso Deus, irmãos, não é um Deus mudo, como os deuses por aí afora, os deuses pagãos, que tem boca, mas não fala, que tem nariz, mas não cheira, que tem ouvido, mas não ouve. O nosso Deus é vivo, o nosso Deus é verdadeiro, e Ele está em nosso meio para falar e continuar falando nos nossos corações. Irmãos, esse texto, estamos aqui no miolo, no cerne, digamos assim, no sermão do monte, do sermão da montanha, ao qual Jesus está aqui trazendo essas mensagens de proveito, de valia para aquela multidão que o rodeava e que os ouvia, e para nós que aqui estamos nesta noite fazendo uso desta palavra. No contexto, nós estamos aqui diante do Senhor Jesus falando para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos, e o Senhor estaria ouvindo. E agora, Ele vai falar no versículo de número 12, algo a respeito de não sermos egoístas, de não sermos, nos acharmos em nós mesmos. Vejamos o 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós. Nós percebemos aqui, irmãos, o Senhor claramente ensinando, claramente nos direcionando, para que nós não venhamos a só querer, mas que nós venhamos a também a fazer, a ofertar, a oferecer. Muitas das vezes nós só queremos que pessoas nos abençoem, mas nós não abençoamos pessoas. Queremos que pessoas cheguem até nós para nos ajudarmos, mas quando nós temos a oportunidade de ajudar pessoas, nós somos os últimos da fila. Eu acho que o irmão vai lá, eu acho que o irmão vai, Deus vai levantar o irmão, e se de tudo precisar eu vou. Muitas das vezes nós nos colocamos no último da fila, mas nós, quando estamos necessitados, nós queremos a todo custo, e começamos a olhar, o irmão tinha condição de me ajudar. Olha, o irmão tinha condição de fazer isso por mim e não fez. O irmão tinha condição de me visitar e não me visitou. Mas muitas das vezes nós estamos sendo egoístas. E é contra isso aqui que o Senhor está tratando nesse versículo de número 12.
tratando justamente para que aquilo que nós queremos receber, nós também possamos estar ofertando. Mas eu queria estar meditando junto com os jovens, junto com toda a igreja, e dando ênfase mais no versículo de número 13 e 14, ao qual eu puxei lá para o livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Nós vamos ver que Jesus está ensinando o caminho. Jesus, como João disse, e mostrando, ele se apresentando como o caminho, como a verdade, como a vida. Jesus, nesses versículos aqui, ele está mostrando que o crente, ele deve fazer uma opção. Ele deve optar, o cristão, todo mundo, mas principalmente nós que já nos entregamos ao Senhor Jesus. Nós devemos fazer essa opção, e uma opção tomada melhor, da melhor maneira. E que muitas das vezes, irmãos, vai de contra-ataque ao nosso querer, vai de contra-ataque ao que a nossa carne quer, vai de contra-ataque àquilo que é mais favorável aos nossos olhos físicos, aos nossos olhos carnais. Mas é aquilo que vai nos levar para o céu, a porta que é estreita. Vamos lá para o texto. Entrai pela porta estreita, versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Jovens, vocês têm escolhas sendo ofertadas para a vida de vocês, todos nós, mas hoje eu quero direcionar mais para vocês, visto que nós estamos em um culto com os jovens, com vocês. Vocês têm escolhas a serem escolhidas todo dia que vocês acordam, todo dia que vocês levantam, todo dia que vocês chegam à escola, todo dia que vocês estão na rua. Vocês têm ofertas oferecidas para vocês, ofertas essas que lhe conduzem e lhe conduzirão para caminhos espaçosos, para portas largas, para viver uma vida nessa terra mais favorável, entre aspas. Eu fico vendo porque ontem à noite eu estava observando jovens, adolescentes, todos assentados ali de fora daquela igreja, e eu vi, no relance que eu passei de carro, alguns da idade da minha filha um pouco mais. Minha filha está com 13 anos, talvez alguns ali com 14, e uma garrafa de bebida no meio deles. No relance eu vi isso, e eu pensei, será mesmo que esses adolescentes já estão bebendo? Pensei, não falei nada, e estava ali na casa do pai do irmão Fábio, tinha ali uma festa para a Alice, que estava aniversariando, e quando é fé, eu vejo dois desses adolescentes voltando, um atropelando o outro, um empurrando o outro, um naquela risaiada, e eu pude contestar, irmão Fábio, que eles já estavam embriagados pelo álcool. E pensando, esses jovens poderiam estar lá na igreja, esses jovens poderiam ter escolhido por Jesus como os nossos escolheram. E aquilo ali, irmãos, me fez refletir, viu, jovens, adolescentes? Aquilo ali me fez refletir e me fez lembrar do que outrora eu fui. Eu não gosto muito de, às vezes, estar falando o testemunho próprio meu, porque às vezes fica cansativo. E lembrar que aos 12 para 13 anos, nessa mesma faixa etária, eu tive essa opção de escolher continuar servindo ao Senhor, mesmo que antes eu não tinha tanto direcionamento, mas a minha mãe ainda ia na igreja, e eu escolhi ao contrário. Eu escolhi em me acomodar, em ir para a roça e ficar lá com o meu pai. E quando meu pai disse que não teria jeito de estar indo na igreja, porque tinha que estar tomando conta da fazenda, naquele momento eu não entendia que era a fraqueza espiritual dele, que ele estava também já se distanciando. Naquele momento eu tive a escolha de poder continuar e dizer, não, mas final de semana eu vou ficar com a minha mãe na cidade, porque tem culto, porque eu posso estar na igreja. Ou ao contrário, poder escolher estar ali com ele, cada vez mais distanciado. E eu me recordo, irmãos, jovens, adolescentes, que até então lá na minha casa não tinha o costume de música secular, não tinha o costume de rádio ligado, pelo contrário, meu pai ainda tinha um som, toca disco, aqueles discos de vinil, e o que tocava lá era Jair Pires. Eu lembro de ouvir aquele hino famoso de Jair Pires, a boa maioria dos jovens capaz que não conhece nenhum desses hinos, mas eu lembro do Folha Seca. Eu comparo
a vida do homem sem Deus como uma folha seca caída no chão, que vai para um lado e para o outro sem direção. Eu lembro que lá, enquanto o Senhor estava reinando na minha casa, eram esses louvores, e a música secular não tinha espaço. Já lá na roça, quando nós vamos para lá, e eu agora começo a pensar, opa, bom que agora eu não preciso ir para a igreja. Eu comecei a fazer a escolha errada. Eu fiz a escolha errada e em vez de me sentir triste, de não poder ir para a igreja, parece que eu estava me sentindo aliviado de não ter que ir para a igreja. E agora a música secular lá na roça começou a fazer, parte da vida do meu pai e também da minha. Porque lá não se pegava televisão, lá não se tinha sinal, mas o rádio pegava muito bem. As ondas do rádio chegam em quase todo lugar. E ali começavam os programas e aquelas músicas seculares, e quando é fé eu já estava sabendo cantar quase todas aquelas modas que tocavam naquele rádio. Eu não via a hora que dava 7 horas, que dava a Voz do Brasil, eu não via a hora de acabar aquela Voz do Brasil. Viu, jovens? Prestem atenção para vocês irem meditando no que eu estou falando. Eu não via a hora de acabar aquela Voz do Brasil para começar as modas novamente, para começar as músicas tocarem ali novamente. E cada vez mais eu distanciava de estar nos cultos com a minha mãe, que ainda perseverou, que ainda ficou firme, só que morando longe, morando na cidade. E eu comecei a apanhar mais gosto daquela nova vida que estava começando, do que a continuar naquele caminho e naquela porta estreita que não seria fácil para mim, como não é fácil para vocês jovens e adolescentes hoje. E eu comecei a dar mais ênfase e achar que o melhor para mim era aquilo. Até a ponto de realmente meu pai deixar de ir para a igreja, e cada vez mais aí eu já nem quis ir mais e quis só ficar com eles. Igreja, continue meditando comigo, parece ser cansativo o testemunho, mas isso vai fechar junto com a mensagem. E agora, 12, 13 anos, isso tudo, irmãos, porque eu comecei no testemunho dos jovens que eu vi ontem, dos adolescentes. Ali para os 12, 13 anos, talvez quase, 13 anos mesmo, eu vou fazer mais uma escolha. Ali, a discórdia começou a vir para minha casa, ali com meu pai, até então nós dávamos muito certo. E agora, um dia indignado, porque ele saiu para Candeias, me deixou lá sozinho. Na minha cabeça eu estava tomando conta da fazenda, 13 anos, 12, 13 anos. E ali eu vou fazer a escolha da rebeldia. A primeira vez que eu vou confrontar o meu pai. A primeira vez que eu realmente vou debater com ele. E ele chega atrasado depois do almoço. Eu já fazia almoço com essa idade, eu já cozinhava feijão, toda a lida da roça eu já fazia. E eu fiz aquele almoço e ainda a minha vontade de estar passeando também. E ele chegou e eu tinha feito pouca couve. Eu tinha afogado pouca couve. E ele falou, mas por que você fez pouca couve? Eu falei, eu já comi, pode comer. E eu lembro que ele pegou essa couve, jogou de lá da janela para as galinhas, foi lá, apanhou outra couve e começou a afogar outra couve. E aquilo me trouxe uma revolta. Eu falei, mas não é possível. Eu aqui, ele passeando, e eu fiz a couve e ele lá fez isso de novo. E aí esse dia eu soltei mesmo a ênfase mesmo, o nervoso tomou conta, e eu repreendi, eu debati, eu xinguei, e ele assustou, nunca tinha me visto daquela forma. Mas em vez de perceber que eu estava criando laços de rebeldia, porque Jesus já não estava dentro da minha casa, ele já não estava buscando Jesus que precisava estar ali dentro, não, aí ele me contra-atacou, mas eu fiquei revoltado, e esse dia eu saí pelas estradas, e eu peguei, juntei com uns rapazinhos lá, e eu falei, eu vou experimentar o que é a pinga, revoltadíssimo. E eu peguei com essa idade, 13 anos, peguei a bicicleta, fui para a venda e mandei o vendeiro colocar uma dose dessa bebida no copo para me beber. E o rapaz não queria me vender, e eu fechei a cara para ele, me vende, estou aqui com dinheiro, porque você não vai me vender? Olha, você é uma criança, é um menino, menino não, eu sou homem, põe aí. E colocou-se aquela bebida, com 13 anos eu virei aquele copo e comecei a ser escravizado com essa pouca idade, jovens adolescentes que vocês têm hoje, alguns um pouco mais, mas a boa maioria aqui adolescentes também, e que vocês têm essa escolha a ser feita. Eu estou usando aqui o exemplo, viu, igreja? Estou usando o exemplo
meu, usando o exemplo desses jovens que eu vi ontem, que fizeram a escolha errada, e vocês, eu quero aqui dizer para vocês, jovens, adolescentes, vocês estão fazendo a escolha certa. Vocês estão fazendo a escolha que eu tinha que ter feito lá atrás em permanecer, mas não permaneci. E sofri muito, porque se eu for contar tudo aquilo que eu padeci depois dessas escolhas minhas, eu teria que ficar aqui uma semana contando tragédia e desgosto que eu dei para minha família. Mas o Senhor me alcançou de novo, novamente, glória a Deus, me limpou, me lavou, me redimiu pelo seu sangue, livre estou, como nós aqui cantávamos no início, né? Livre estou, vagava, mas livre estou. Mas jovens, ontem eu vi outros jovens, da mesma idade de vocês, entre alguns de vocês, vi eles ali, já se embriagando, e me fez recordar de mim, quando fiz essas escolhas erradas. E eu quero dizer para vocês, talvez vocês estão passando também as mesmas ofertas do inimigo. Talvez não a bebida no copo, mas talvez a oportunidade de começar a distanciar dos caminhos do Senhor aos poucos, porque o inimigo não tem pressa não. Sabemos que ele vem para matar, roubar e destruir, mas com aquele que resiste ele não tem pressa. Viu? Ele vem hoje, lança a seta, e vocês estão blindados pelo escudo da fé, blindados pelo capacete da salvação, e vocês repreendem. Vocês pensam que ele não vai voltar? Vai voltar. Vai voltar e vai querer ofertar novamente para vocês. Mas eu quero lembrar vocês, vocês entraram pelo caminho estreito. Vocês entraram pela porta estreita, que talvez não vai trazer, entre aspas, né, essa alegria que eles dizem que tem. Já bebeu dessa bebida, já às vezes se prostituindo com essa idade, namorando com um, namorando com outro, fica com um, fica com outro, esconde atrás de uma árvore, de uma parede, né? E quando é fé, eu já fiquei com um, com dois, com 10, com 20, começa-se agora, eu sou o melhor, eu sou a melhor, mas estão caminhando já para a perdição. Se Jesus vier, eles vão ficar. Mas para vocês que estão escolhendo e escolheram essa porta que parece que é mais estreita, por quê? Parece não é, ela só não parece como é. Vocês não estão vivendo os banquetes do mundo, mas vocês estão vivendo aqui o alimento de Deus e garantindo o passaporte para uma vida eterna ao lado do Senhor. Só que aparentemente, olhando para a diversão dos outros, talvez vocês vão pensar, por que eu não posso ir naquela festa? Por que eu não posso participar daquilo que eles estão participando? Por que eles arrumam aquela coisinha e eu não posso? Só porque eu sou crente? Às vezes vai doer lá no seu coração, às vezes vai doer lá na sua mente, e você vai pensar que... Liga ali para mim, meu papo, estou suando, né? E você vai pensar às vezes que você está ficando no prejuízo. Mas eu quero dizer, vamos para o texto. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Quero dizer para vocês, viu, jovens, adolescentes, espaçoso é o caminho que eles estão entrando, é aqueles mesmos, aqueles colegas de vocês, viu, que fazem parte lá da sala de vocês. Alguns que às vezes vocês, como disse a nossa irmã Camila, que muito bem usada pelo Senhor, que às vezes vocês estão escolhendo para ser amigo, mas não deveriam estar escolhendo, porque não compactuam da sua fé. Às vezes esses parecem que estão agora vivendo dias bons nessa terra, mas pelo contrário, eles estão entrando pelo caminho espaçoso, pela porta espaçosa, que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas jovens, vejo Marcos, vejo Ian, vejo aqui a Ellen, vejo a Ana Luísa, vejo a Gleice, né? Os que estão mais tenros na idade, mais novos ainda, mais jovens, mais novos. Vocês escolheram estar aqui hoje no domingo, se revestindo pelo poder de Deus, se revestindo pela palavra do Senhor, mas amanhã, segunda-feira, o inimigo vai estar ofertando as mesmas coisas que ofertam para eles, para vocês. Mas vocês negarão, porque vocês têm Jesus, porque vocês têm Deus, e porque vocês entenderam e entendem que vocês precisam viver com Ele aqui, para entrar lá no reino dEle, porque o espaçoso caminho está levando, irmão Marcos, para a perdição.
mas essa porta que aqui é estreita está nos levando para a salvação. Melhor, irmãos, é termos aqui nessa terra, passarmos às vezes por aqueles que não podem fazer nada, que não podem fazer quase nada, mas melhor é poder dizer: nós não fazemos muita coisa aqui mesmo não, mas teremos o céu, teremos a glória quando Jesus vier. Por isso, jovens, adolescentes, medite bastante nessa palavra, porque se vocês não foram tentados, vocês serão. Se vocês ainda não foram, vocês serão. E se vocês já foram, vocês sabem o que eu estou falando aqui, porque vocês já viveram. Muitos serão, viu, mocinhas? Temos aqui as nossas moças. Muitos serão aqueles jovens que chegarão lá em vocês, na escola, ou em qualquer lugar, e vão querer namorar com vocês, sejam por um dia, sejam por uma vez. E vocês às vezes vão se achar: ó, fulano olhou para mim, mas olhe, ele é de Jesus? Não. Se não é de Jesus, minha filha, se não é de Jesus, jovens, não entre nessa, porque eles querem te levar para o caminho espaçoso, assim como eles estão. Vocês, jovens, também, vejo o Marcos, vejo o Ian, vocês também têm essa oportunidade, se quiserem, né? Estarem garimpando as mocinhas por aí, mas vocês esperarão no Senhor, aquela que o Senhor levantará para serem a companheira de vocês, um namoro saudável, um namoro frutífero, um namoro que será a sua futura esposa, para que vocês vivam agora um relacionamento que vai ser produtivo, que vai ser um casamento que foi escolhido pelo Senhor. Vocês têm essa opção. E essa opção é a melhor, porque o Senhor tem o melhor, irmão Marcos, para a sua vida. Viu, Ian? O Senhor tem o melhor para a sua vida. Não é às vezes aquela mais bonita que você talvez está olhando, mas o Senhor tem a bonita, tem a boa, tem a perfeita que encaixa na sua vida. E em nome de Jesus vai chegar o momento. Viu? Ellen, Ana Luísa, Gleice, não vou deixar aquele de fora, mas a irmã Camila. Também não deixo o Franco, não deixo o Vinícius. Jovens, o Senhor tem o melhor para vocês. Desde que vocês entraram pela porta estreita, confie. Pode ser difícil, pode ser que os outros já estão nadando de braçada neste mundo, mas o Senhor tem o melhor para vocês. O que está chegando para a vida deles lá é que eles estão escolhendo participar. Não é o melhor de Deus, é o que eles acham que é melhor. Então não se preocupem, espere, confie no Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Então entrai pela porta que é estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho, que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Mas eu quero te dizer para vocês, vocês encontraram este caminho, vocês encontraram essa porta, vocês encontraram Jesus, Jesus entrou na vida de vocês, vocês já estão aí podendo dizer que são salvos em Cristo Jesus. Está difícil aqui nessa terra, mas eu quero te dizer, bênçãos de Deus tem para a vida de vocês, o melhor de Deus está por vir. Ninguém vai receber não, jovens? Ninguém vai receber. O melhor de Deus está por vir para a vida de vocês. E é nesse caminho que é apertado, é através dessa porta que é estreita, mas dentro dessa porta estreita, jovens, o melhor de Deus vai acontecer na vida de vocês. Não é o melhor de vocês, é o melhor de Deus. O melhor de Deus é muito melhor do que o melhor nosso. Aquilo que nós achamos que é bom, irmãos, o de Deus é muito melhor. Deus tem o melhor para as suas vidas. Então eu estou pregando aqui para jovens que escolheram permanecer neste caminho, viver neste caminho. Viu? Nosso irmão Rodrigo fez uma leitura devocional aqui nesta noite. Os irmãos recordam onde foi o texto? Onde que é, irmãos? Vamos lá então, o texto. Meu tempo acabou, mas eu preciso frisar isso aqui. Capítulo 5. Ele começou no versículo 1, foi, irmão dele? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Jovens,
Sejam imitadores de Deus, como filhos amados que vocês são, como filhos amados que nós somos. Quando o inimigo ofertar alguma coisa para você, quando te convidarem para vocês fazerem algo que não agradará a Deus, sai fora, rejeite. E quando quiserem zombar, fala, porque você é crente, né? Deixa ele envergonhado em vez de você ficar envergonhado. Não se envergonhe, não abaixa a cabeça. Quando dizer, fala, você não pode ser crente, fala na cara do diabo, é isso mesmo, é porque eu sou crente, sou diferente de você. Não se envergonhe não, pelo contrário, envergonhe o inimigo que quer te envergonhar. Sim, é porque eu sou crente mesmo. Eu não posso fazer, é porque eu sou crente mesmo. E vocês estarão envergonhando o inimigo na vida dessa pessoa. Vocês estarão envergonhando a pessoa, não o inimigo na vida dessa pessoa. Sede imitadores de Deus. 2, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Versículo 3, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Meus irmãos, jovens, adolescentes, igreja do Senhor, é a palavra que está dizendo. Por que eu envergonharia de dizer essa palavra? De forma alguma. Não se diga, não se pronuncie a prostituição no meio de vocês. Parece, mas é pesado para falar num culto desse. Não, a Bíblia nunca foi pesada. A Bíblia ela é a verdade. Que a prostituição, jovens adolescentes de igreja, que o sexo fora do casamento não habite no meio de vocês. Não habite no meio dos jovens, não habite no meio dos adolescentes, não habite no meio dos irmãos, não habite no meio da igreja, que nem sequer seja pronunciado isso. Afaste-se, mortifique-se isso na sua vida, porque melhor, irmãos, é entrar pela porta estreita, mas que leva à salvação. Amém, igreja? Amém, jovens? A palavra é dura, a palavra é aperta, mas essa palavra que cura, essa palavra que liberta, essa é a palavra que transforma vidas, essa é a palavra que nos conduz ao céu e nos conduz à salvação. Eu não vou entrar mais no texto porque o meu tempo já acabou, mas os irmãos continuem meditando. Nem consegui ir lá para Deuteronômio capítulo 30, mas são versículos que se completam, e vocês depois meditem nesse texto. Medite no texto que o irmão Rodrigo leu na leitura devocional, medite nesse capítulo número 5 da carta de Paulo aos Efésios, e vocês serão cada vez mais crentes no Senhor Jesus. Amém? Deus continue abençoando a toda a igreja. Meu irmão, direcionei aqui para os jovens, mas eu duvido que você ouviu e não conseguiu alimentar também dessa palavra, porque a palavra vem de encontro para as nossas vidas, para o nosso coração. Já estaremos encerrando, lembrando aos irmãos